Olá, eu me chamo Juliano de Alencar Coutinho e faço parte do grupo 5 juntamente com Felipe Pereira Dias e Samuel Henrique de Oliveira. Esses são os nossos dados básicos e a nossa proteção é completa. Inicialmente, nós fizemos os cálculos da sobrecarga permanente devido ao pavimento, ao recapeamento e à barreira, para assim determinar a sobrecarga total nas longarinas. Depois, calculamos também a sobrecarga permanente devido ao aterro. Com os nossos dados básicos, a gente tem que os nossos espaçamentos entre as vigas é 3 metros e o nosso vão de 29 metros. Com isso, a gente usa o ábaco de proteção completa para FCK 50 MPa e achamos uma viga do tipo 4. Futuramente, nós calculamos também e determinamos que a nossa altura vai depender de 4 vigas pré-moldadas de concreto. Aqui está a seção transversal no meio do vão e a seção transversal no apoio. É, para a carga móvel, a gente vai utilizar a carga móvel padrão TB450, que conta com um peso de 450 kN e uma carga distribuída de 5 kN por metros quadrados. A norma recomenda que a gente use esse sistema esquemático para facilitar os nossos cálculos. Então, utilizando o método de Coulomb, a gente vai utilizar essa fórmula aqui e vai utilizar esses parâmetros aqui para determinar os nossos coeficientes necessários. E com esses coeficientes, a gente consegue determinar a carga distribuída e as cargas concentradas para as vigas 1 e 4 e 2 e 3, respectivamente. Para o coeficiente de impacto, a gente, como a nossa estrutura ela tem 29 metros de vão, ela se enquadra nesse limite e a gente vai utilizar essa fórmula aqui, chegando a este resultado. Então, sabendo que a nossa pista é composta por 2 faixas, a gente vai utilizar esse coeficiente de número de faixas, e para obras de concreto distantes a mais ou menos 5 metros da extremidade, a gente vai utilizar esses fatores aqui. Tá? Então, no final, nossos coeficientes de impacto serão esses dois. Agora, falando sobre as ações e solicitações e tensões características, inicialmente, pelo lado do peso próprio da viga, a carga de 1, a gente tem o peso específico do concreto armado com 25 kN/m³, além das propriedades geométricas da viga do tipo 4, que essas propriedades serão essenciais para os cálculos futuros. Tá? Para executar esses cálculos das tensões, a gente vai precisar do momento de inércia e das distâncias em relação ao centroide. Tá? E para calcular o momento nesse caso, a gente vai utilizar a carga distribuída e os fatores de A e B, que são encontrados aqui embaixo. E os resultados se encontram aqui, até a seção 5. Para o peso próprio da laje, a gente vai utilizar o mesmo método de cálculo das tensões. Mas para determinar a carga, a gente depende da espessura da laje, que é de 20 centímetros, e um vão de 12 metros, chegando a esse valor aqui. Tá? E pela tabela, a gente tem também os valores das tensões até a seção 5. Para o cálculo da mesa colaborante, a gente vai ter que determinar para as vigas de extremidade e para as vigas também internas. Inicialmente, para as vigas da extremidade, a gente vai considerar o B2, o B4, para assim determinar os valores de B1 e de B3. Com isso, a gente consegue determinar o valor da mesa colaborante por essa fórmula, e a gente tem que o valor da mesa é 300 centímetros, que é o mesmo valor, coincidentemente, das vigas internas, porque aqui nesse caso vai considerar somente B2 e B1, tá? Nessa fórmula aqui. Como eu já falado anteriormente, as tensões elas dependem dos valores de momento de inércia e das distâncias em relação ao centroide. Então, a gente vai usar o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia, para chegar nesse valor, e também as distâncias em relação ao centroide, tanto da viga quanto da laje. Para a sobrecarga permanente, a G3, a gente tem esse valor, calculado anteriormente, e a gente também vai ter os seus parâmetros para calcular o momento, e aqui também a gente vai utilizar os mesmos parâmetros calculados anteriormente, de momento de inércia, e as distâncias em relação ao centroide para calcular o módulo de resistência. Tá? E com ele a gente vai determinar as tensões inferior tanto na viga quanto na laje, e quanto as tensões superiores, quanto na viga quanto na laje também. E é válido ressaltar que as tensões inferiores na viga se dão aqui, as tensões superiores na viga se dão aqui, que elas são iguais às tensões inferiores na laje, e as tensões superiores na laje são aqui. E aqui estão os resultados esperados. Para as tensões da contribuição da carga móvel, a gente vai utilizar esses sistemas aqui para ter um maior cenário de situações. Tá? Vamos utilizar esse método de cálculo de momentos, tá? Para cada seção, e teremos esses valores aqui, até a seção 5.
Agora, falando um pouco do dimensionamento da proteção, a gente vai utilizar a equação frequente do estado limite de serviço e vamos determinar também a tensão de proteção no infinito. Para isso, a gente vai utilizar também esse valor da tensão no infinito nessa fórmula aqui e vamos deixar esse valor adimensional diante desse diâmetro adotado aqui, tá? Com essa força de proteção no infinito de 168. Esse valor adimensional a gente vai jogar nesse ábaco. De acordo com a nossa viga do tipo 4, nós adotaremos um valor de Cordoalha de 36. Tá? E elas estão dispostas aqui. Em seguida, a gente vai precisar determinar o tempo de proteção, e esse tempo de proteção depende da tensão inicial inferior da viga, tá? E para isso a gente vai utilizar esse valor adimensional que é calculado anteriormente, mas vamos utilizar a força no tempo zero, tá? Para determinar a tensão no tempo zero inferior, tá? E determinando esse valor, a gente consegue determinar o tempo de 14 dias. Em seguida, a gente calcula a proteção no tempo zero. A gente não vai considerar a mesa colaborante aqui nesse caso, tá? Então, vamos calcular somente as tensões superiores, a tensão superior e inferior na viga no tempo zero. E elas vão depender do momento, tá? Que, por sua vez, vai depender das cargas, calculadas, como falado anteriormente, do 199, e também das suas respectivas excentricidades. Em seguida, vamos calcular a proteção no tempo infinito, tá? As perdas de carga de proteção. E elas se dão com 15% da diferença da carga inicial para a final, juntamente com os parâmetros, com as propriedades geométricas iniciais já dadas, a gente vai conseguir determinar essas diferenças de tensões no infinito. Prezados, meu nome é Felipe Dias e eu vou dar continuidade à apresentação, falando sobre a verificação das tensões na seção S5. Primeiramente, a gente faz o estado limite último no ato da proteção, considerando apenas o peso próprio da longarina, onde a gente vai atender os limites pressupostos, uma vez que o nosso valor de 4,128 é menor do que 1,2 do FCTJM. Na análise agora, na fase construtiva, a gente não está considerando ainda a mesa colaborante, mas já estamos considerando o peso da laje, que vai ser de 19,743 MPa, 8,055 MPa, e vai atender tanto a LSD quanto a LSCE, que é a compressão excessiva, que é 60% do FCK. Nesse caso aqui, nessa análise 3 de tensão, a gente, além de considerar a tensão anterior, a gente está considerando a sobrecarga permanente e também a mesa colaborante. A gente está atendendo ao estado limite de serviço e também estamos atendendo ao estado limite de compressão excessiva de 30 MPa. Nesse caso, nessa tensão 4, a gente está considerando a tensão calculada anteriormente, mas também estamos considerando a perda de proteção. Nesse caso, a gente também está cumprindo o LSD e o LSCE. A ação da carga móvel para o tempo T0, a gente não está considerando a perda de proteção, mas estamos considerando a combinação frequente e rara da carga móvel. Porém, a gente percebe que nenhum dos valores os valores não foram atendidos porque o nosso limite de tração é de menos 5,817 MPa. Agora, a ação da carga móvel no tempo infinito. A gente está considerando a perda de proteção e a combinação rara e frequente. A gente não atende ao limite, mas a gente atende a compressão excessiva de 30 MPa. Agora, a definição da proteção na seção S0, a gente não pode usar a proteção utilizada na seção S5, e aí a gente obtém que a tensão superior da viga dos cálculos anteriores é menos 12 e inferior da viga é de 36,733 MPa. Calculando o FCKJ, a gente encontra que a tensão máxima é de 32 e colocando o número de cordoalhas igual a 8 na nossa fibra superior, a gente vai encontrar uma tensão superior da viga de menos 1,14 e inferior de 33,418, também não atendendo a princípio o limite pressuposto. Agora, reações de apoio característicos. A gente tem essa estrutura para a representação da nossa ponte, onde a gente vai ter que considerar o peso próprio da viga, o peso próprio da laje, o peso da sobrecarga permanente, a carga da transversina e também as cargas móveis. Então, fazendo todos os cálculos, a gente chega por fim a essa configuração, onde a gente tem um pórtico
onde as reações das vigas V1 e V2 estão exatamente em cima dos pilares à esquerda e à direita, viga V1 e V4, perdão. E por fim, pela simetria do problema, a gente sabe que o valor da viga V1 vai ser igual à da viga V4 e da viga V2 igual à da viga V3. E pela combinação do estado limite último, a gente vai encontrar os valores da viga V1 de 3.362 e da viga V2 de 2.970. Utilizamos o F2 para encontrar os momentos máximos positivos e negativos, e também pelo desenho fornecido pelo trabalho, nós podemos encontrar que a largura da mesa, a largura da travessa é de 1,5 metros. Utilizando o pressuposto de KMD máximo, a gente vai encontrar que a altura da travessa vai ser de 0,701 metros, e a gente adota 0,75 para ser um múltiplo de 5. Com isso, então, a gente também encontra o D, que é 0,675 metros. Agora a gente tem que refazer o cálculo das cargas utilizando o peso próprio da travessa. Então, reencontrando o momento máximo de 5.520, a gente verifica novamente o KMD e verifica-se que o KMD encontrado atende o requisito, uma vez que ele é menor do que o KMD máximo de 0,251. 0,251. Com isso, a gente pode calcular tanto a armadura máxima positiva quanto a armadura máxima negativa. Perdão, a armadura máxima não, a armadura, né, para esses momentos. A armadura negativa vai dar 223,38 cm², e adotando uma bitola de 25 mm, a gente vai encontrar que o número de barras para a armadura negativa é de 46 barras. Agora, para a armadura positiva, adotando também a bitola de 25 mm, a gente vai encontrar que vamos precisar de 28 barras para a armadura positiva. Por último, a gente verifica se a armadura calculada máxima a armadura calculada é superior à armadura mínima e inferior à armadura máxima. A armadura máxima vai ser 4% da área da travessa, que vai ser 450 cm², e a armadura mínima vai ser 16,9 cm². Com isso, a gente encontra a área total igual a 363,3 cm², atendendo tanto a armadura máxima quanto a armadura mínima. Agora, para o dimensionamento do cortante, a gente calculou o VRD2, que vai dar 7.811, que é maior do que o nosso VSD. E a gente também verifica a armadura de saneamento, o VC, que vai dar 1.237 kN. Com base nisso, a gente pode calcular a taxa de armadura, que vai dar 70,4 cm² por metro. E também, refazendo os cálculos de armadura mínima de saneamento, nós vamos encontrar que a armadura mínima é de 24,4 cm² por metro. Como nossa armadura foi maior do que a armadura mínima, a gente adota a armadura de 70,4 como a armadura do cortante. Portanto, uma vez que a gente dimensionou a travessa, né, a flexão é o cortante, agora a gente vai falar da fadiga. Fadiga é um fenômeno que a gente tem que tratar em estado limite de serviço. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a combinação frequência de serviço. Vamos realizar uma primeira combinação levando em conta os efeitos da carga móvel. Então, a gente vai chegar à seguinte configuração. Configuração que, por sua vez, vai gerar o seguinte diagrama de momento fletor, segundo o F2, chegando ao momento positivo máximo de 2.123 e momento negativo máximo de 3.193. Como a fadiga se trata dessa questão da flutuação de tensões, da variação, a gente vai utilizar uma segunda combinação, dessa vez não considerando a carga móvel, e a gente vai ter a seguinte configuração que é apresentada abaixo. Para essa configuração, portanto, a gente tem esse seguinte dimensionamento da travessa, né, esse seguinte diagrama de momento da travessa. Tendo, então, esses diagramas, né, esses momentos originados pela primeira combinação e pela segunda, a gente vai partir pelo cálculo do valor N, que é uma relação entre o módulo de elasticidade do aço e do concreto. O módulo de elasticidade do aço ele tem um valor igual a 210 gigapascais. E o do concreto é calculado da seguinte forma, levando em conta o nosso FCK de 50 megapascais. A gente chega, então, a um SS de 36,6 gigapascais. Portanto, o nosso valor N é de 5,73, inferior a 10. O próximo passo em seguida é determinar a posição da linha neutra, né? E também fazer o cálculo da inércia fissurada, né? E para isso a gente vai considerar a armadura efetiva, a área efetiva dela, a área que de fato a gente está utilizando, não a área calculada, a área utilizada. Dessa forma, a posição da linha neutra será dada pela seguinte fórmula, levando em conta a armadura positiva e negativa. A gente chega a um valor de x igual a 31,555 centímetros. E posteriormente, o cálculo da inércia fissurada a gente chega ao valor de 0,0425 metros a quarta. Tendo calculado esses valores, a gente consegue então calcular as tensões, né? Para os momentos positivos, a gente tem tensão de 103 megapascais e 78 megapascais.
tendo assim esse delta, a flutuação de tensão de 25 MPa. Para a armadura negativa, a gente tem os seguintes valores, de 155 e 117. Nosso delta de tensão, da variação de tensão, é de 38 megapascal. E considerando a tabela 23.2 da norma 6118, o nosso delta FCD de fadiga é 175 MPa. Então, nosso fator de fadiga, tanto da armadura positiva quanto da armadura negativa, eles são inferiores a 1. Então, a gente verifica que a armadura calculada já é suficiente para atender a fadiga, dispensando, assim, então, a necessidade de majorar, né, a armadura calculada anteriormente. Passando então para o cisalhamento, o que acontece? No nosso relatório, a gente calculou, tanto para momento, tanto para cortante, a gente fez duas possibilidades. A gente realizou diagramas pelo F2 e realizou cálculos manuais. Aqui está apresentados os cálculos manuais para o cálculo, para a determinação do cortante. Na primeira combinação, a gente chegou a um cortante de 1803, e na segunda, um cortante de 1376, né? Que é validado, que a gente consegue fazer um check, uma conferência com o valor encontrado pelo F2. Então, passando pelo cálculo das tensões, a gente chega a uma tensão de 277 MPa e uma segunda tensão proveniente da segunda combinação de 176. Como ambas são dos mesmos sinais, basta então realizar uma diferença entre elas, chegando assim a uma tensão final, uma variação de tensão na armadura de 101 megapascais. Levando em conta novamente a tabela da norma 6118, nesse caso, para a fadiga do cisalhamento, a gente tem um delta FSD de 95 MPa. Portanto, nosso fator de cisalhamento vale 1,063, então precisa majorar um pouco mais a armadura calculada anteriormente. Então, a nossa armadura, né, final de cisalhamento é de 74,34 centímetros quadrados por metro. Uma vez calculada, então, a armadura de cisalhamento e a armadura de flexão, a gente vai passar pelo detalhamento, né? Então, cabe considerar que a gente vai adotar a classe 3 de agressividade ambiental. Começando o detalhamento para as armaduras de cisalhamento, a gente chega que o diâmetro dela deve estar entre 5 e 150 milímetros. Então, a gente vai adotar bitola de 12,5, né? E, realizando os cálculos, a gente chega a um espaçamento máximo de 35 centímetros. Esse espaçamento, por sua vez, a gente tenta, então, adotar um discípulo simples e a gente percebe que ele está muito acima, a gente chega a um espaçamento que está muito acima do espaçamento máximo permitido. Então, que não está atendendo. Então, chega, ao final, a gente acaba adotando um discípulo triplo para atender o espaçamento máximo de 35 centímetros. Para o detalhamento da armadura de flexão, a gente tem os seguintes critérios. De espaçamento horizontal. E a gente chega à conclusão que o espaçamento horizontal mínimo nosso tem que ser de 25 milímetros. Então, levando em conta os estribos triplos mencionados anteriormente, a gente chega ao número total máximo de barras que a gente pode ter na camada de 27 barras, cujo espaçamento de 2,59 centímetros entre elas, ou seja, superior aos 25 milímetros. Está ok. E por último, a gente tem que fazer então o detalhamento da armadura de pele, dado que a altura, enfim. Esse detalhamento da armadura de pele, a gente chega à seguinte conclusão, que deve ser adotada então uma armadura de 3,75 centímetros quadrados por face. E a distância entre essas armaduras não pode superar o diâmetro dividido por 3, 20 centímetros, d sobre 3, perdão, 20 centímetros, ou 15 vezes o diâmetro φ da barra, de 8 milímetros, 12 centímetros no caso. Então, essas armaduras não podem superar esse espaçamento de 12 centímetros. A partir desse espaçamento máximo, a gente calcula o número de barras, que serão 8, e a gente consegue calcular depois o espaçamento entre elas, que será de 5,8, respeitando assim o máximo. Passando assim a última etapa de dimensionamento, será o dimensionamento, né, do estado limite de abertura de fissuras, LSW. Então, para verificar isso, a gente tem que calcular o nosso valor WK, que vai ser o menor entre as duas equações obtidas. A partir da primeira equação, a gente chega a um valor de W1 de 0,105 milímetros. Para o cálculo do W2, a gente tem que estar relacionado a esse ROER, né? A taxa de armadura em volta na região de concreto, segundo a norma. Então, a gente calcula essa área de acordo com as orientações da norma e a gente chega a um W2 final de 0,068 milímetros. Então, a gente conclui que, por fim, né, que o menor valor obtido das expressões adotadas para a verificação, né, é o 0,068 milímetros, né? Foi o menor dos valores obtidos. De acordo com a NBR, considerando classe 3 de agressividade ambiental, o valor máximo é 0,3 milímetros. Como o nosso valor adotado está inferior a esse valor máximo, a travessa está, de fato, né, validada para o estado limite de abertura de fissuras. Então é isso, muito obrigado. A gente enviou também em anexo o nosso relatório e os desenhos realizados. Muito obrigado.